Dia, pessoal. Na aula de hoje nós vamos entrar em mais um conceito da física, né? Lembrando que o nível é de ensino fundamental 2, porém é sempre bom a gente estar relembrando alguns conceitos, mesmo para aqueles que são do ensino médio, porque assim a gente consegue, né, entender com mais profundidade, visto que a gente vê isso no 9º ano, né, esses conceitos de física, e só vamos relembrar eles no final do 1º ou do 2º ano do ensino médio. Por isso que é sempre bom a gente estar relembrando. Então nós vamos começar hoje nosso segundo assunto da física, que é os conceitos de força. Bom, na aula passada a gente verificou que, nas aulas passadas, a gente estudou, né, o movimento e vimos que dentro da física mecânica a gente tinha diferentes áreas, né? E a gente viu a área, né, da cinemática, que está relacionado com o movimento. Dentro da cinemática a gente não se preocupa com a questão de o que fez aquele movimento, né? O que gerou o movimento. E sim, a gente estuda as características desse movimento. A gente procura prever esse movimento e não o que levou ao movimento. Quando a gente entra dentro da física estudando força, a gente já está numa outra área da física, que é a área da cinemática. Desculpa, da dinâmica. Porque dentro da dinâmica a gente vai estudar os conceitos de força e as tão famosas leis de Newton, que a gente vai ver em uma próxima aula. E nesse caso há uma preocupação com o que levou ao movimento, tá? Então na dinâmica, na cinemática, a gente não se preocupava com a origem do movimento. Agora aqui na cinemática a gente vai ver os fatores que promoveram o movimento de um determinado corpo ou de um determinado objeto, enfim, tá ok? Então esse é o nosso foco da aula de hoje. Então vamos lá. Esse estudo dessa área da física, que é a dinâmica, a gente estuda inicialmente o conceito de força. O que seria a força? A força é uma grandeza que ela vai modificar o movimento, seja através da aceleração, ou seja, para eu acelerar o movimento, eu preciso de efetuar sobre aquele corpo uma determinada força. Então, dentro da física, né, a gente já vai entrando então num novo contexto, que é a força. A força ela é uma grandeza vetorial, que a gente vai ver que ela tem direção, valor ou intensidade, né? Ela tem um valor, a força, e um sentido. Direção geralmente está relacionado que horizontal e vertical, né? Ou diagonal também, mas agora no ensino fundamental a gente não estuda tanto as forças diagonais, né? A gente não aprofunda o nosso estudo, só sabemos que existe essa direção da força por ela ser uma grandeza vetorial. Então ela tem uma direção que pode ser horizontal, vertical ou diagonal, e ela tem também uma intensidade ou um valor ou um módulo. Alguns livros trazem uma grandeza vetorial que possui módulo. O que é um módulo? É um valor. Então quando eu dou um soco num objeto, né, numa parede, por exemplo, aquela força ali ela pode ser convertida em valor através de cálculos físicos, que é o que a gente vai ver nesse contexto, né, nesse conteúdo. Ela tem um valor e um sentido. Ela pode ser para a esquerda, para a direita e vice-versa, né? Então a gente vai ter a força, ela é uma grandeza vetorial porque ela tem esses 3 fatores: intensidade, direção e sentido. Bem, como que é a unidade de força? Quando nós estudamos velocidade, aceleração, massa, a gente viu que cada comprimento, né, a gente viu que existiam medidas
para representar essas grandezas, né, esses fatores. E a força também não é diferente. Então, em velocidade, que eu tinha a unidade metro por segundo, quilômetros por hora, agora na força a gente vai ter uma unidade mais universal, que é o Newton, né? O Newton foi uma unidade criada em homenagem ao pesquisador que definiu as suas leis, né, para explicar que é considerado, né, o pai da física dinâmica, e ele, então, em homenagem a ele, se criou a unidade Newton, né? Então, a força, todas as forças que a gente vai falar, a gente sempre vai representá-la pelo N maiúsculo, que se refere a newtons, né, a unidade de força. Conversando com vocês, dependendo do sentido da força, ou da direção da força, ou dos sentidos da força que agem por um corpo, eu vou ter uma maneira diferente de calcular a minha intensidade de força. Então, só para a gente relembrar mais uma vez a questão da força, né? Então, aqui a gente tem a primeira situação, onde a gente verifica, né, um corpo, que aqui pode ser um bloco de pedra, pode ser um carro, pode ser uma carroça, né? E está sendo puxado por duas forças. A força, ela sempre vai ser representada por uma seta, né? Ou também chamado por um vetor. E, nesse caso, ambas as forças estão puxando esse corpo para a esquerda, né? Na minha esquerda, né? Então, eles estão puxando esse corpo para a esquerda, né? Então, quer dizer, para a direita. Então, elas têm o quê? O mesmo, só olhar as pontas da seta, elas têm o mesmo, vamos colocar aqui, mesmo sentido. Como eu falei com vocês, a força, por ela ser uma grandeza vetorial, ela vai ter uma intensidade, que é um valor, um sentido, que é para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, e uma direção, que é horizontal, vertical ou diagonal, tá bem? Bom, então quando a força ela tem o mesmo sentido, ou seja, elas vão todas para o mesmo, ou todas para a direita, ou todas para a esquerda, eu vou ter que calcular a força resultante. Por quê? Aqui eu tenho duas forças agindo por um corpo. Eu não posso falar que é a de 10 que está impulsionando o movimento desse corpo, nem mesmo a de 6. Por quê? Porque eu preciso calcular a força resultante, que ela é definida como FR. O que seria a força resultante? Nesse caso aqui, especificamente nesse caso aqui, por elas estarem indo no mesmo sentido, eu simplesmente vou somar a força. Então, vai ser a força 1, sempre vai ser a maior na frente, mais a força 2. Então, a força resultante dessa situação aqui vai ser 16, Por quê? Vai ser 10 mais 6. A força resultante vai ser igual a 16 newtons. 10 mais 6. Aí vocês me perguntam, qual que vai ser o sentido da força resultante? Vai ser o mesmo sentido de ambas as forças. Então, o sentido vai ser o quê? Para direita. Então, o sentido da força resultante vai ser para direita. Ok? Então, essa é uma situação em que eu tenho forças com o mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido. Então, quando eu tenho forças que atuam sobre o corpo, que têm a mesma direção e o mesmo sentido, eu simplesmente somo as forças, as intensidades de força que estão atuando sobre aquele corpo. Bem, agora vamos a uma segunda situação de força, que é esse exemplo aqui. Quando eu tenho um corpo
que ele está sendo interrompido o seu movimento, mais uma vez falando que esse corpo pode ser um bloco de pedra, pode ser um carro, pode ser aquela brincadeira, né, de cabo de aço, enfim. Então, quando esse corpo ele está sendo influenciado por duas forças, porém, o que essas forças elas têm diferente? Elas têm sentidos diferentes. Então, a gente coloca aqui, ó, sentido diferente. Então, quando as forças elas têm sentidos diferentes, ou seja, uma traindo para a direita e a outra traindo para a esquerda, a forma de eu calcular a força resultante vai ser a subtração das forças. Então, vai ser FR, que é a força resultante. Alguns livros também trazem, né, esse risquinho por cima, ou pode ser uma setinha, porque indica que é uma grandeza vetorial. Então, a força resultante vai ser a força 1 menos a força 2. Lembrando que sempre a força maior vem primeiro na subtração, porque não existe força no sentido negativo. Lá no segundo grau vocês vão aprender a questão dos módulos, né? Toda grandeza vetorial, geralmente ela está dentro de módulos, então ela é uma grandeza sempre positiva. Então vamos lá, a força resultante vai ser igual a 10 menos 6, que vai ser igual a 4 newtons. Nunca se esqueçam da unidade. Unidade de força é newtons. Aí alguém pode me perguntar, e qual que vai ser o sentido dessa força resultante? A força resultante vai ser no sentido da maior força. Nesse caso aqui, o sentido vai ser igual à força de 10 newtons, que ele está indo, então, para a esquerda. Então, no caso aqui, para esquerda é o sentido dessa força que está agindo sobre esse bloco, influenciada por duas forças, uma de 10 newtons e a outra de 6 newtons. Um exemplo prático, né? Por que eu calculo isso? Isso aí explica, por exemplo, por que o movimento do objeto vai ser para lá, né? Vai ser para a esquerda. Porque esse objeto ele vai receber uma força de 4 newtons maior do que essa primeira força. E por isso que ele tende a ir para a esquerda. Isso dá a gente a entender sobre as questões do movimento. E a gente tem um terceiro exemplo, que é um pouquinho mais complicadinho, mas que a gente só vê quando forma ângulos de 90 graus aqui no ensino fundamental, que é quando as forças, elas têm o quê? Direções diferentes, ou seja, uma está indo na vertical e a outra na horizontal. Então, nesse terceiro caso aqui, possuem direção diferentes. Nesse caso aqui, né? Como que eu vou resolver? Nesse caso especificamente, ó, a força de 6 newtons está indo em relação à força de 10 newton, formando um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. A resultante vai estar referente a esse lado do triângulo. Então, a força resultante vai ser igual à hipotenusa. Como a gente aprende lá em geometria, como eu calculo a hipotenusa? Vai ser igual a força resultante ao quadrado, vai ser igual a força 1 ao quadrado e a força 2 mais a força 2 ao quadrado. Força resultante vai ser igual a
10 ao quadrado mais 6 ao quadrado. FR ao quadrado vai ser igual a 100 mais 36. FR ao quadrado vai ser igual a 136. FR vai ser igual a raiz quadrada de 136. FR vai ser aproximadamente, né, 12. Tá? Aproximadamente 12, tá ok? Então, quando eu tenho forças com forças que têm direções diferentes, eu faço e formo um ângulo de 90 graus, eu faço o cálculo da hipotenusa. Força resultante ao quadrado vai ser igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. E eu vou resolvendo, então, essa questão, né, chegando, então, ao meu resultado. Bem, qual que vai ser o sentido dessa força? Nesse caso aqui, a gente não tem como prever o sentido inicialmente, para você estar entendendo, não confundir, né, o sentido dessa força. Mas a direção dessa força resultante, ela provavelmente vai ser em uma terceira direção, que é na diagonal. Então, por exemplo, quando eu estou tirando um barco, né, de um rio, né, então eu puxo, né, um aqui, o outro aqui, vão puxando, ele tende a vir na diagonal aqui para ele ser puxado para fora da água, ok? Então, essas são as 3 condições de resultado, de força resultante, que a gente estuda agora no ensino fundamental, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Bom, gente, partindo então daquela questão, né, de como eu calculo a força resultante, eu coloquei 2 situações aqui para a gente tentar resolver, tá bem? Bom, antes a gente precisa visualizar a situação para a gente então estar jogando aqueles cálculos, para eu saber se é positivo, se eu vou somar, se elas têm o mesmo sentido, ou se eu vou subtrair, se elas têm sentidos opostos, ok? Então, vamos ao exemplo 1. 2 pessoas empurram um carro com 50 newtons cada. Qual será a força resultante? 2 pessoas empurram um carro. Então, é uma situação em que eu visualizo duas pessoas empurrando um carro. Então, elas vão ter o mesmo quê? O mesmo sentido. Então, como que eu vou calcular? Simplesmente somar a 50. Se é 2 pessoas, elas têm 50 newtons de força cada, é simplesmente somar 50 mais 50, que vai dar 100 newtons. Então, a força resultante dessa condição é igual a 100 newtons. Muito bem. Por que isso? Porque eu tenho que visualizar as pessoas empurrando o carro. Então, elas vão empurrar na mesma direção, certo? Agora o exemplo 2, 2 garotos disputam um carrinho de supermercado. Quando a gente disputa alguma coisa, um fica puxando para um lado, outro puxando para o outro. Então, eu já sei que nessa situação as forças atuantes vão ter sentidos diferentes. Um deles apresenta força de 45 newtons e o outro de 40 newtons. Qual será a força resultante? Simplesmente eu vou pegar a força maior, 45 menos 40. Então, eu tenho 5 newtons. Nessa situação, a força resultante vai ser 5 newtons, ok? Então, o ponto-chave para eu entender esses cálculos da física é estar entendendo a teoria. Então, se eles disputam, eu já sei que um puxa para um lado, o outro para o outro. Então, eu sei que essa força ela tem sentidos diferentes. Olha uma terceira situação. 2 rapazes estão puxando com o carro um barco para a areia. Esse barco está lá dentro d'água, eles estão querendo tirar esse barco da areia. As cordas entre si formam um ângulo de 90 graus. Se a gente visualizar aqui, tem um ângulo de 90 graus. Eu já sei que essas forças elas têm direções diferentes. Um está indo mais para cima, né? E o outro está indo mais na horizontal, mais deitado.
Um dos rapazes puxa o barco com força igual a 40 newtons e o outro 30 newtons. Calcule a força resultante. Como eu sei que as cordas estão formando um ângulo de 90 graus e que essas forças elas têm direções diferentes, eu sei que a força resultante vai ser mais ou menos aqui entre as pessoas que estão puxando. Então, vai formar um triângulo retângulo. Automaticamente, eu vou calcular a força resultante pela forma da hipotenusa. Fr, que é a força resultante ao quadrado, vai ser igual a força 1 ao quadrado, ou a força A ao quadrado, mais a força B ao quadrado. A força era 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. R ao quadrado vai ser igual a 1.600 mais 900. R ao quadrado vai ser igual a raiz de 2.500, que é igual a 50 newtons, certo? Então, dessa forma, eu calculo uma força resultante quando ela forma ângulos entre as forças que têm direções diferentes. Bom, como eu já falei, né, e vou falar mais precisamente, qualquer dúvida vocês entram em contato, tá bom? Pessoal, a relação nessa primeira aula, a gente tem que entender bem como que faz esses cálculos do vetor força, né? Quando a gente tem a mesma direção, quando a gente tem as mesmas direções e o mesmo sentido, mesma direção e sentidos opostos e até mesmo em direções diferentes. Eu tenho que estar na minha cabeça bem entendido isso, tá bem? Se vocês não entenderam, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, seja pelo Google Sala de Aula, ou pelo canal, ou diretamente na sala de aula, tá bom? Então, até a próxima aula, que a gente vai estar, então, entendendo as leis de Newton, que é o que rege tudo isso que a gente falou sobre as forças, ok?